iniciar a apresentação. A gente hoje vai falar, pessoal, de esterilização e equipamentos industriais. Até preciso frisar isso, porque a maioria de vocês já sabe fazer alguns tipos de esterilização ou até mesmo de desinfecção ou de controle de micro-organismos contaminantes, né? Mas aqui a gente vai dar uma frisada no que como é que isso acontece em escala industrial. Então, esterilização, ao pé da letra, significaria deixar um material estéril. Apesar de que essa denominação de estéril, eu sempre aconselho a não ser utilizada por nós, certo? Porque eu já vi escrito, inclusive, em livro. Então, quando você diz que alguma coisa é estéril, né, você está querendo dizer que ela não pode se reproduzir. Então, por exemplo, essa caneta é estéril, certo? Mas ela não está esterilizada. Ela é estéril porque ela não pode se reproduzir gerando uma outra caneta, mas ela não está esterilizada porque ela não foi, não passou por um processo de, vamos chamar assim, de desinfecção, para eliminar todos os organismos que existem no seu conteúdo. Então, em alguns processos, a gente precisa de esterilização, porque principalmente produtos que precisam de padronização e produtos que precisam, que são produtos alimentares, então eles precisam estar, no mínimo, livres de patógeno, certo? De organismos que possam causar alguma doença. Então, toda vez que a gente faz uma desinfecção, significa que você está eliminando ali todas as formas vegetativas de vida, mas quando você faz uma esterilização, você tem uma desinfecção somada a uma tindalização. Ou seja, você elimina também as formas de resistência que nem sempre a desinfecção vai eliminar. Então, formas de resistência a gente tem endósporos em bactérias e tem esporos em fungos. A gente precisa fazer a eliminação disso também, em alguns casos, né? Isso vai depender muito de qual é o caso que a gente está falando. Então, esses termos é importante a gente conhecer, e aqui a gente tem alguns deles, né? Desde esterilização até biostáticos, a gente tem esterilização, remoção de todas as formas de vida, desinfecção, destruição de organismos capazes de causar danos. E aí a gente tem aqui, principalmente, o dano à saúde humana, mas também tem o dano ao processo, certo? Então, uma bactéria que se propaga muito rapidamente no meio do seu caldo, que você vai fazer uma bebida fermentada, por exemplo. Essa bactéria, elas podem produzir muito ácido lático e estragar a sua bebida, por assim dizer. Então, é muito importante que ela não cause esse dano. E aí a gente tem também os danos à saúde humana. Desinfetante ou germicida é um agente químico capaz de promover a desinfecção. Antisséptico é um desinfectante, né? Um germicida que a gente pode aplicar em pessoas ou animais, geralmente é passado sobre a pele. Asepsia, remoção de micro-organismos patogênicos ou indesejados. Então, geralmente, vocês já ouviram falar muito, fazer asepsia do local de cirurgia, por exemplo, né? Pasteurização, um tratamento térmico desenvolvido, ou pelo menos atribuído a Pasteur, onde a gente deixa por um pouco mais de 60 graus, por 30 minutos a uma hora, dependendo muito qual é o material e o tamanho desse material também, certo? Se você tem um volume muito grande,
geralmente o tempo de pasteurização é maior para ter a efetividade. Isso vai reduzir o número de micro-organismos, certo? Então, a gente tem, por exemplo, pasteurização de leite, onde o processo vai eliminar os organismos que são patogênicos, mas não vai eliminar todos os lactobacilos, que são bem importantes para nossa flora intestinal, como organismos benéficos naquele local. Então, é bom tomar o leite mais para pasteurizado. Findalização. Então, é o nome mais esquisito que a gente tem aqui. A função é eliminar esporos, certo? Então, geralmente, o material vai ter que ficar acima de 100 graus. O que a gente mais usa são 120 graus, até que a gente não tenha nenhuma forma de esporos ali. Quando a gente usa calor úmido, 120 graus. Biocidas, agentes que podem causar morte dos micro-organismos, e bioestáticos impede a reprodução dos micro-organismos. Então, vejam só, se você usa um álcool a 90%, ele é um etanol. Ele é bioestático, certo? E o álcool 70, ele é biocida. Ele consegue matar ali formas vegetativas. Então, qual é a diferença que tem? Assim, é o teor de água, certo? Que é necessário para poder o álcool conseguir penetrar na parede celular, ou no caso, se a gente está falando de fungos ou bactérias na parede celular, e no caso de vírus, tem que tem cobertura lipídica, né? Conseguir dissolver aquela camada lipídica com eficiência. Certo? Então, quando a gente pensa na eliminação total dos micro-organismos, que é o que a esterilização faz, então isso vai depender muito qual é o processo que a gente está trabalhando, certo? Então, alguns processos industriais, eles não requerem a esterilização. Geralmente a gente faz uma eliminação parcial daqueles micro-organismos, você faz uma redução, certo? Então, em processos que tem, por exemplo, inibidores de crescimento como o etanol, a gente já não vai precisar fazer esse processo de desinfecção. Isso ajuda muito no processo industrial. Afinal de contas, o processo de esterilização é uma das coisas que mais causa tempo morto no processo produtivo. E o tempo morto é o tempo que se tem dentro da indústria sem produzir a matéria-prima, sem fermentar, sem produzir caldo. Esse é um tempo morto. Bom, aí como exemplo de processos que não precisam ser feita a esterilização prévia, a gente tem fermentação alcoólica, produção de vinagre, o ácido acético, diácido lático, antibiótico, outros biocidas também, certo? Então, isso tudo vai depender da necessidade. E aí já é um conceito que vocês têm que ter em mente de que, se não precisa, não faz. Isso porque você pode encarecer o processo quando a gente faz uma esterilização. Então, você quer que seu processo seja mais barato para que ele seja mais comercial. Então, a gente tem 3 pontos fundamentais. Lembram dessa imagem que eu já apresentei na aula de conteúdo, passada de conteúdo para a segunda unidade? Aqui a gente tem um esquema geral do processo produtivo e os 3 pontos de esterilização que a gente precisa é o próprio equipamento, né, o bioreator, o meio de cultura que vai entrar nesse bioreator e o ar que pode ser colocado nesse bioreator, certo? Então,
E em alguns casos, como é fermentação anaeróbica, a gente consegue eliminar essa esterilização do ar, ficando só com as duas anteriores, se for necessário. Então, a gente vai começar falando da esterilização do equipamento. Então, pelo equipamento, a gente toma como bioreatores. Então, o que a gente precisa é eliminar, em alguns casos, todas as formas de vida. E em outros, só precisa de uma eliminação parcial, foi o que eu acabei de dizer. Depende de qual é o produto que a gente está trabalhando. Então, a gente tem como exemplo, processo onde inibidores de crescimento são produzidos. Então, se eles já vão inibir o crescimento de micro-organismos, a gente não precisa ali fazer uma esterilização propriamente dita. Então, a gente tem fermentação alcoólica, fermentação acética, antibióticos, etc. Certo? Então, só que, por exemplo, na indústria de laticínios, a gente faz o processo de pasteurização. Então, a pasteurização vai destruir a maior parte, mas não todos os micro-organismos. Então, o foco é destruir organismos que são patogênicos. Então, para que a pessoa, ao beber o leite, não adoeça. Então, na indústria de alimentos, de um modo geral, a eliminação de patógenos é mais eficiente, é mais importante do que a esterilização propriamente dita. Se é possível, economicamente viável, fazer uma esterilização, geralmente a pessoa faz, certo? Dependendo do processo, se faz também esterilização. Por quê? Porque você consegue uma padronização do seu produto. Então, você imagina, você tem 5.000 litros, dessa vez você está cultivando lá Saccharomyces cerevisiae, mas tem contaminação de E. coli. E ali dentro vai ter muita conversão de açúcares em bactérias, então uma perda dos açúcares, e uma produção de ácido lático, né? Então, acidificação ali daquele meio. E um outro processo pode não haver essa contaminação. E aí o que é que vai acontecer? O lote dessa primeira batelada descrita vai ser diferente do segundo lote, né? Então, para ter uma padronização, sempre que for possível, economicamente falando, se faz a esterilização. Então, a esterilização dos equipamentos vai ser realizada por métodos físicos, e a gente vai falar de calor seco, calor úmido, radiação ultravioleta, radiação ionizante, ultrassom, certo? Tem muitas formas de métodos físicos, e também temos métodos químicos, limpeza de equipamento com líquido, com gases, então, que não dá para usar um processo físico, borrachas, vedações. Então, a gente usa um material químico, como hipoclorito, fenóis, formaldeído, ozônio, dióxido de enxofre, tem muita coisa para usar aí. Geralmente, nos reatores bioquímicos e suas tubulações, então a gente passa calor úmido, vapor saturado, certo? Um método físico para fazer essa esterilização. E, de um modo geral, o que é mais usado dentro dos processos é também o calor úmido. Então, os equipamentos são, industrialmente, mais viável utilizar o calor úmido. A gente, para isso, só precisa ter água e uma fonte de aquecimento, para deixar essa água acima de 100 graus, e aí a gente consegue fazer a esterilização do processo. No laboratório, a gente tem outras coisas, né? Então, vocês já conhecem a autoclave, vai gerar também vapor úmido. Vocês têm também no laboratório métodos a seco, como, por exemplo, flambagem. Né? Todos sabem o que é flambagem? Só para ver se vocês estão acordados também nessa hora. Sim. Então, na flambagem vai passar algum material geralmente metálico por uma chama, né? E com isso a gente consegue eliminar as formas de vida que tem lá. E radiação ultravioleta,
Se usa em laboratório também. A gente usa, por exemplo, dentro do fluxo laminar. As embalagens de laboratório, muitas coisas que são recebidas na indústria também vêm esterilizadas por radiação gama, certo? Então, em alguns casos, os plásticos, as borrachas, algum material que precisa ser usado num processo esterilizado, não pode passar por um método químico nem um método físico, então é possível utilizar uma radiação gama. Então, por exemplo, todas as seringas que a gente usa hoje em dia, que são descartáveis, então são de materiais plásticos, né, às vezes com a ponta do emblema borracha, a gente tem esterilização por radiação gama. Como é que esses agentes esterilizantes eles vão agir? Então, eles precisam, ao entrar em contato com o organismo, o micro-organismo, formar substâncias químicas letais que vão levar à morte, certo? Nesse conceito geral, a gente inclui os métodos físicos e químicos. Então, geralmente, a gente imagina um reagente químico interagindo ali com substância dentro de uma bactéria, levando à morte dela. Mas o agente físico também ele vai precisar interagir com alguma parte essencial à vida do micro-organismo. Então, a morte celular, para ser causada, precisa gerar mais de uma lesão e a gente tem alguns alvos, certo? Como enzimas. Então, enzima. Por que a gente pode morrer, por exemplo, de febre? Porque ao entrar em febre em torno de 41, 42 graus, por longos períodos, a gente desnatura várias de nossas enzimas vitais. Então, a febre pode levar à morte, né? Então, algumas doenças infecciosas, antes do desenvolvimento de antibióticos, elas matavam as pessoas primeiramente por febre, né? Afinal de contas, o micro-organismo poderia estar se desenvolvendo dentro de uma pessoa, mas a febre que isso causa é que pode levar à morte mais rápida. A gente também pode atuar diretamente na membrana citoplasmática, certo? Então, como é um conteúdo bem frágil, a membrana, é um alvo bem interessante. E quando um organismo ele só tem membrana para sua proteção, então a gente tem um organismo que é fácil de ser eliminado. A parede celular já é mais rígida, certo? Então, como a parede celular é mais rígida, quando o alvo é parede celular, a gente precisa de um método mais drástico para poder fazer essa eliminação. E é possível também causar dano genético. Então, esse dano genético pode ser causado por métodos físicos, como a radiação gama, ou métodos químicos, que a gente vai ver em seguida. Então, uma lesão nesses níveis pode desencadear alterações que levam à necrose daquela célula, certo? Porque, então, a intenção não é nem gerar um estado de morte mais suave, é mesmo promover uma necrose, ou seja, o rompimento do micro-organismo, e aí a sua morte. Quando a gente está falando de esterilização por agentes físicos, então a gente tem calor seco, calor úmido, radiação ultravioleta, radiação gama. Cada um deles vai ter uma aplicação diferente dentro da indústria, certo? Por calor úmido, a gente vai sempre usar vapor de água saturado. Essa palavra saturado, ela tem uma designação que é bem importante. Eu vou só puxar aqui para vocês um processo que vocês conhecem, que é o autoclave. Então, no início, a gente, quando fecha o autoclave, liga o aquecimento, a gente deixa uma saída de ar. Certo? Para quê? Para que todo o ar frio seja expulso ali de dentro. E vai ficar até que se atinja um vapor de água saturado. Certo? Então,
o jeito que eu ensino a usar o autoclave o ponteirozinho da temperatura fica sempre encostado num pino em 100 graus. Quando ele descolar, ou seja, quando passar de 100 graus, é porque ali já se formou um vapor de água saturado, certo? Então, esse é o momento de fechar o registro, porque já temos o teor de umidade necessário ali dentro da autoclave. Quando a gente está falando de reator vazio, o vapor de água saturado é injetado diretamente nesse reator, certo? Então, isso vai... a gente precisa, para poder atingir uma temperatura mais alta, uma pressão alta também, às vezes, na maioria das vezes, é fechado o bioreator industrial e passa vapor lá dentro, esterilizando todo o equipamento, e depois ainda precisa fazer uma retirada da água que fica, enquanto ela ainda está quente, inclusive, que é para poder esterilizar as saídas, né, que a gente tem no bioreator, e também não deixar que esse volume de água ele vá diluir o meio de cultura que a gente vai colocar lá dentro. Mas um reator vazio, geralmente, o melhor método é o vapor. Bom, já o meio de cultura, a gente tem um processo realizado em 3 etapas, certo? Então, reator mais comum, passa o vapor de água saturada. Mas para limpar também, né, esterilizar o meio de cultura, então o que é que a gente deve fazer? Na primeira etapa, vai circular vapor pela serpentina ou camisa, vou já mostrar para vocês o que é isso. Com a temperatura maior do que 96, entre 96 e 97 graus, para expulsar primeiramente o ar do interior, certo? Até que fique com uma forma de vapor de água saturada fluente. Então, uma etapa crítica é o tempo necessário para que isso aconteça. Tá, aqui, o que está sendo considerado nesse texto, pessoal, é que o bioreator o meio de cultura vai estar dentro do bioreator, certo? Em processo de batelada, já vai ser feita a esterilização, né? Mesmo que seja com vapor de água, do meio de cultura já dentro do bioreator, porque você consegue esterilizar os dois de uma vez só e reduzir tempo morto, certo? Então, esse tempo necessário para o aquecimento é que é uma etapa crítica, porque dependendo do volume, né, quando a gente pensa em 5 mil litros, 50 mil litros, então isso requer muito tempo para atingir a temperatura tão alta dentro de um reator tão grande. Então aqui a gente está vendo essas duas curvas, aquecimento de reatores de 200 e de 2 mil litros. Então aqui a gente tem um reator que vai trabalhar com meio líquido, agitado mecanicamente. Esse tem 200 litros e esse exemplo tem 2 mil litros, né, de escala de 1 para 10. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? A temperatura ela vai atingir os 120 graus ali em torno de 30 minutos, quando a gente está tratando de 200 litros. Quando a gente fala de 2 mil litros, então, ó, 30 minutos está marcado aqui. Então, 30 minutos, utilizando o mesmo processo de aquecimento pelo vapor de água que vai passando aqui pela serpentina, representada aqui nessa imagem, né, já que é um corte, somente por esses pontinhos aqui. Então, a serpentina ela vai fazer com que o aquecimento ele seja lento e vai demorar, então, 6 vezes mais o tempo quando a gente está falando aqui de um bioreator tão grande. Até atingir a temperatura de esterilização, certo? Depois que atinge a temperatura de esterilização, e aí você começa a contar o tempo de esterilização, certo? Então, também não é só temperatura, a gente tem uma questão que é tempo dependente. Na segunda etapa, já se injeta o vapor diretamente no meio de cultura, para atingir
100 graus. Então, para atingir fora dali, é necessário deixar a água a 121 graus em uma atmosfera. E aí essa água, esse vapor de água é como se a gente estivesse ligando uma mangueira do autoclave e colocando diretamente no meio de cultura. Essa injeção direta vai aumentar o volume do meio de cultura, por isso esse meio pode ser preparado já um pouco mais concentrado do que o que se deseja. Então, por exemplo, quero trabalhar com Brix de 16. Então, eu posso, por exemplo, colocar lá um caldo com 18 de Brix e conseguir, assim, ao final, depois da diluição, por conta da injeção do vapor de água, o Brix desejado e a esterilização desejada. Na terceira etapa, a gente tem a manutenção dessa temperatura que já atingiu o ponto que a gente queria, com o vapor passando pela serpentina, certo? E aí vai mantendo pelo tempo necessário de esterilização. E o resfriamento, né? Porque depois de aquecido, tanto a gente precisa acelerar esse resfriamento para diminuir esse tempo morto e começar o processo fermentativo. Então, o que é que se faz? Circula água fria, certo? Então, a água fria ela vai absorver a temperatura do reator e reduzir ali para abaixo de 40 graus, que é o que se precisa para poder fazer um inóculo e começar um processo fermentativo. Então, esse tempo de esterilização ele vai depender do material que a gente tem, do micro-organismo, da forma que a gente está produzindo vapor, se vai injetar o vapor diretamente, né, como essa segunda etapa, injetar diretamente no meio de cultura, ou se vai esperar simplesmente a manta ou a serpentina aquecer o meio. Então, nesse conjunto de fatores, a gente vai ter a necessidade do tempo de esterilização. Às vezes pode ser de 15 minutos, como a gente conhece em autoclave, rapidamente, como tem processos que duram mais de 1 hora na temperatura, depois de atingida a temperatura de esterilização. Então, atingiu a temperatura de esterilização, ainda mantém aquela temperatura por um período. E aí esse período varia. Então, o que eu estava falando dos equipamentos é isso aqui. Eu trouxe uns exemplos de bioreator de bancada, porque ajuda a gente a visualizar, principalmente a diferença entre uma jaqueta, uma camisa, certo? Então, aqui a jaqueta a gente tem um material térmico, esse material, em alguns casos, ele é cerâmico, outras vezes material sintético, que contém resistências aqui adicionadas, então, passando rede elétrica, ele vai aquecer o local onde ele está, certo? Gerando a temperatura adequada. A camisa já é uma camada de líquido que a gente tem em volta do bioreator, que pode ser aquecido e fazer o conjunto atingir a temperatura desejada. As serpentinas, que aqui a gente está vendo isolada, que passam dentro de um bioreator, né? Ela pode ser aqui, ó, redonda, quadrada, certo? Mas ela vai passar por dentro do bioreator. Por isso que naquele corte, quando a gente viu um corte transversal, só tinha uns pontinhos, representando justamente que estava vendo aqui nos pontos, né? Só a luz do tubo da serpentina. E na escala industrial, o que a gente tem aqui um bioreator grande, é essa serpentina também passando nessa mesma distribuição que a gente estava vendo aqui, certo? Somente tem uma mudança de escala. Vou nem autorizar João Paulo já para ele se tocar e entrar no perfil correto. Então aqui está representado em G essa serpentina, nesse zigue-zague pontilhado que a gente está vendo aqui, porque é aqui que circularmente está distribuído essa serpentina. É possível a gente ter um bioreator com esterilização programável. Isso é bem interessante, né? Porque se economiza em mão de obra, certo? Se eu não preciso de ninguém lá para controlar,
Então, o meu próprio equipamento automatizado, controlado por um computador, vai ligar o sistema de aquecimento, fazer com que tudo isso aqueça, com injeção de vapor, com passagem de vapor em serpentina, com todos esses processos que vocês já viram, e vai esperar atingir a temperatura. Depois que atingir a temperatura, mantém a temperatura por um tempo e depois promove o resfriamento. Isso diminui muito a mão de obra, mas nos casos onde a gente tem muita formação de espuma, é necessário sempre ter gente lá para ir acompanhando isso e controlando essa formação de espuma. A esterilização no autoclave, na autoclave, então vocês vão estranhar, por quê? O foco seria industrial, certo? Mas existem bioreatores de até 30 litros que eles podem ir direto para um autoclave, ser autoclavado por inteiro. O bioreator que a gente tem no laboratório, ele é pequeno, de 1,2 litro, e ele vai por completo, com os sensores, com tudo já montado, ele vai direto para a autoclave, é possível. Então, até 30 litros, é possível se fazer isso porque a gente tem autoclaves grandes que podem receber um bioreator desse porte. Então, no livro a gente tem esse desenho esquemático de como é que funciona um reator dentro de um sistema de autoclave, certo? Para poder fazer uma autoclavação. Então, vapor úmido vai esterilizar o reator e o meio de uma vez só, sem alterar, nesse caso, o volume de meio de cultura, ou seja, não tem uma diluição desse meio de cultura aí. Para operar uma autoclave, a maioria de vocês já conhecem, é um sistema muito simples. A gente só tem que chegar no equipamento, verificar primeiramente o nível de água. Se não estiver adequado, completar o nível de água. Depois, ligar a chave de aquecimento. É só se ligar o aquecimento depois que a gente tem certeza que tem água lá dentro. Porque senão, se a resistência trabalhar seco, ela superaquece e queima. Depois que se liga a chave de aquecimento, o aparelho já fechado, você vai esperar que saia todo o vapor, o ar frio lá de dentro, até que atinja 100 graus, aí você fecha essa válvula, deixa de sair vapor e tudo começa agora a subir a temperatura mais rápido. Quando atinge 121 graus em uma atmosfera, então você gira a chave, que estava em aquecimento ou de máximo para médio, ou de aquecimento para manutenção, certo? E deixa lá pelo tempo necessário para a esterilização. Ao final, você gira novamente, depois do tempo de esterilização, você gira novamente isso aqui para desligado, certo? E depois disso, é necessário aguardar a temperatura baixar, certo? Até a temperatura ambiente, a temperatura do autoclave ficar igual à temperatura do ambiente, para aí sim poder abrir a autoclave sem você perder meio de cultura líquido ou qualquer material líquido que esteja lá dentro. Então, alguns de vocês já sabem o problema que é abrir o autoclave antes de ele atingir a temperatura ambiente. Isso porque a ebulição, ela depende não só da temperatura, a ebulição da água, não depende só da temperatura, mas também da pressão que a gente tem ali. Então, a água ferve a 100 graus no nível do mar, porque a gente tem a pressão de uma atmosfera. Então, vamos supor que aqui em Sumé, que a gente está aqui no CDSA, 500 metros de altitude. Então, vamos dizer que a água não vai ferver mais a 100, ela vai ferver a 95 graus. Certo? Então, você não atingiu os 100 graus. Se eu for para a Cordilheira dos Andes, já vi vídeo, o pessoal pega fazer chá de coca, eles colocam a água fervendo na xícara e já tomam de imediato.
não é porque lá é frio, é porque a água lá na alta altitude ferve a 60 graus, certo? Na Cordilheira dos Andes. 60 graus. Então, se a gente quer atingir 121 graus, a gente tem que manter a pressão alta. Se a pressão cair, a temperatura não vai subir o suficiente. Isso sem entrar em ebulição, certo? É o método que eu tenho para gerar 121 graus sem a água borbulhar, a água de dentro. Porque se a água de dentro borbulhar, ela extravasa, tanto pode romper o recipiente, como pode derramar dentro do autoclave. Então, se eu mantiver a minha pressão em uma atmosfera, mesmo com a temperatura alta, a água não entra em ebulição. Mas se eu eliminar essa pressão, eu consigo eliminar a pressão mais rápido do que eu elimino a temperatura. Eu abro a válvula e agora esse líquido que está a 110, 100 graus, ele vai entrar em ebulição. E aí você perde seu material na autoclave. Então, muitas vezes, com pressa, a gente quer abrir o autoclave antes, mas é necessário fazer isso com calma e com tempo para poder fazer do modo correto. Alguém de vocês ainda não usou o autoclave? Pessoal que Usar, eu nunca usei não, mas eu já vi. já viu como é que é, né, Pamela? Sim. E aí, eu não sei se quem estava demonstrando falou a respeito dessa questão de aguardar esfriar no final. O que a gente tem visto é muita gente apressado, né? Ah, tem a hora da aula, tenho que sair daqui rápido, então vai e abre o autoclave. Então você perde o seu material. Ou perde em volume, ou perde em qualidade do material, além de sujar o autoclave, né? Então, quem ainda não fez o processo, pelo menos tenha consciência de que de como é a forma correta de se fazer essa autoclavação. A gente tem outros tipos de bioreator, então a gente está muito acostumado com o vertical, mas a gente também tem o horizontal. O horizontal tem um fluxo de vapor diferente. O ar frio ele vai sair por baixo, já carregando alguma parte de vapor de água. Aqui também no final pode ser tirada a água excedente. E a porta ela abre horizontalmente, fazendo com que assim a gente tenha um acesso melhor aqui à parte interna do autoclave. Uma outra coisa que acontece, se você não esperar esfriar o autoclave, quando você se debruçar lá dentro para pegar o material que está mais embaixo, você vai se queimar, né? E aqui nesse caso, a porta aberta, o vapor vai subir e você vai conseguir pegar com maior facilidade. O autoclave horizontal ele é mais seguro, mas como é um processo onde a água é aquecida em outro local, né, um local anexo, então é um equipamento mais caro e mais difícil de ser visto. Então aqui a gente tem uma curva de aquecimento da autoclave, figura 3.6, mostrando onde atingiu a temperatura, certo? Quando se passou, né, atingiu 121, e aí agora foi controlada em 121, que a gente tem, ó, temperaturas locais de atingir o tempo, e aqui, ó, 100 minutos, então, quando forem fazer uma autoclavação, vocês precisam ir com o tempo para fazer isso. Geralmente, né, a gente gasta uma manhã ou uma tarde para fazer um processo de autoclavação. Calor úmido, então, como agente esterilizante. Então, é um método muito efetivo para a destruição dos micro-organismos. Ele vai matar porque ele vai desnaturar as proteínas todas. Então, proteínas de membrana, proteínas, enzimas, tudo mais que tiver lá dentro, o calor úmido, ele penetra na célula a alta temperatura e ele vai eliminar todas as formas de vida que tem ali, pelo seu alto poder de penetração e sua temperatura alta. Vai desnaturar tudo que tem lá. Então, essa resistência
se houver resistência ao calor, isso depende da hidratação que a célula tem, certo? Mas, de um modo geral, a gente tem eliminação de proteínas. Só que, muitas vezes, o que a gente coloca no meio de cultura é muito carboidrato. E esses carboidratos, eles sofrem também alterações, certo? Então, eles vão ficar caramelizados. Raramente vai produzir substância tóxica, mas a caramelização é uma característica bem comum no meio de cultura. Então, a gente faz um meio de cultura quase que transparente. Depois de autoclavada, ela fica amarelada. Isso por conta da caramelização dos açúcares que a gente coloca lá dentro. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Dois frascos de cultura 24 horas depois de ser preparada. Um foi esterilizado imediatamente, esse daqui, e outro foi esterilizado após 24 horas de preparo. Então, é isso que a gente tem como consequência, certo? Nesse caso aqui, a gente tem duas caramelizações, mas esse meio aqui, translúcido, a gente consegue visualizar que ele não está contaminado, certo? Quando a gente tem um meio turvo, a primeira coisa que a gente pensa é numa contaminação. Ah, mas eu autoclavei, certo? Você autoclavou, mas você alterou seu meio de cultura completamente, porque lá agora tem bactéria X que foi lisada pela temperatura e ela está dando essa turbidez, mas também alterou as características desse meio, que pode estar um pouco mais ácido, com um teor menor de açúcar, já que a bactéria ela se propagou, etc, etc. A recomendação é esterilizar logo após o preparo, certo? E aí você não vai perder as características do seu meio. Por calor seco, então geralmente a gente faz esterilização de materiais como vidraria, metais resistentes ao calor, né? Vidrarias, onde é adicionado, é colocado ali temperaturas acima de 150 graus. Então, é uma forma de esterilização mais lenta, e aí, às vezes, menos viável economicamente, né? Então, pode durar de 3 a 4 horas para fazer essa esterilização por calor seco. O calor seco ele vai levar à oxidação dos constituintes químicos. Ela é mais lenta e menos eficaz do que o calor úmido. Então, a gente tem meio que uma preferência pelo calor úmido. Mas o calor seco, a gente pode fazer em fornos a seco, certo? Aqui a gente tem a possibilidade também de usar a mufla, que acho que vocês conhecem. Aqui está uma mufla, aqui está uma estufa. Sabem o que é mufla que tem lá na química? Sim, acho que a Alder trabalhou com a gente sobre a mufla. Pronto. E Norma também usava muito aqui a mufla, para várias coisas que ela fazia, até em projeto de extensão dela também. Não sei se vocês já sabem, mas Norma pediu transferência para Campina, agora não está mais trabalhando aqui em Sumé. Ia comentar agora. Chegou técnico novo. Então, flambagem também é um método a seco, incineração também método a seco para esterilização. Incineração, na verdade, elimina muita coisa de uma vez só. E radiação ultravioleta? Então, a radiação ultravioleta, ela é utilizada para algumas vidrarias, utensílio metálico, algumas embalagens, mas alguma coisa que necessita alguma coisa mais poí. Mas na mufla, a única coisa que aguenta é a cerâmica, né? Muitas coisas lá vão derreter, mas quando você quer aquecer um material a altas temperaturas, um metal, por exemplo, quer esterilizar o cabo de um bisturi, aço inox. Se você fizer isso no vapor úmido uma vez, não tem uma perda muito grande, mas se fizer isso com frequência, o que vai acabar acontecendo é que o aço inox ele vai começar a se decompor. E pelo calor seco, não necessariamente na mufla, mas na estufa, né, 150 graus,
é o método mais indicado que a gente tem, por exemplo, para a esterilização de metais. E aí a gente tem muitos metais na indústria, né? Na parte de preparação. Lembrando que quando a gente está falando aqui de vitrarias e utensílios, na indústria também precisa ter, principalmente na parte de desenvolvimento do inóculo, certo? Então tem sempre um trabalho laboratorial também na indústria, não é só escala grande. Ultravioleta jamais deve ser usado em pessoas ou animais porque causa melanoma, certo? Causa câncer de pele. É possível causar. Apesar de que é controverso, no meu modo de ver, a questão da obrigatoriedade de uso de protetor solar. Se o ser humano não suportasse a radiação UV do sol natural assim, a gente não existia ser humano, né? O ser humano surgiu em condições, provavelmente, né, no continente africano, então surgiu em condições de alta insolação. E a melanina protege. É óbvio que tem muita gente que tem pouca melanina. E aí precisa usar protetor solar. Todas as pessoas precisam usar protetor solar? Não. Bom, mas isso é meio controverso. A gente pode deixar que todo mundo que passa protetor solar está se prevenindo. E prevenção muitas vezes é bem eficiente, né? Então, mas o UV é de baixa penetração. Então, a radiação do sol, ela nunca vai causar um câncer de fígado, certo? Ela vai causar um câncer na pele, se vier a causar. Porque o poder de penetração é muito baixo. E isso é ruim, a gente tem um método de esterilização que é barato, mas infelizmente é de baixa penetração, né? Então, a gente não consegue usar para muita coisa. Então, o que é que a UV ela faz? Ela promove dímeros de timina. O que é um dímero de timina? No DNA, quando a gente tem T seguido de T na mesma fita, quando a radiação ultravioleta vem, ela promove a união disso aqui, formando esse dímero. E o que é que vai acontecer? Nossas enzimas de reparo do DNA vão extrair esse dímero, que não serve mais para ali, vai eliminar, e ali naquela fita pode ser substituído por qualquer coisa. Certo? Então você deixa de ter 2 T's ali naquela região e vai substituir por A, U, C ou T também. G. Então você vai ter uma substituição ali, isso pode levar a uma mutação. Então, quando isso é num pontozinho só, tranquilo para o nosso organismo. Quando é geral no DNA, então isso causa um grande dano e causa também morte dos micro-organismos, certo? Então aqui a gente tem esterilizador de ultravioleta. Isso depende muito de qual é o material que você está usando, mas sempre lembrando que vai só esterilizar a superfície. É usado no autoclave e é usado em várias outras coisas, a luz ultravioleta. Bom, até em fototerapia também. E a radiação gama? Então, a radiação produzida geralmente no modo que se usa ela, ou cobalto 60 ou césio 137. Certo? Então, tem um poder de penetração extremamente alto, o contrário da radiação UV. Então, na hora que a pessoa está fazendo uma radioterapia, que se usa o césio 137, nesses equipamentos, então, está tratando, por exemplo, se for para tratar o melanoma que está aqui no rosto, a radiação ela atravessa o corpo por inteiro e atinge todos os tecidos ali, certo? Então, é um método drástico que só é usado em situações especiais. Então, para isso também precisa ter um local especial onde isso vá atuar, ou seja, onde essa radiação vai ser liberada. Geralmente a gente tem, nesses casos, uma fonte selada, certo? Então, uma cápsula de chumbo com um material radioativo lá dentro.
né? Se usa o cobalto e o césio porque eles vão demorar uma centena de anos para poder gerar um lixo radioativo. Então, ele tem uma durabilidade muito grande. E aí, a gente tem um sistema mecânico controlado à distância, eletronicamente, né, que vai abrir essa fonte selada. Quando abre, a radiação se espalha ali naquela sala. Fechou, já está seguro novamente, certo? Não tem resquício. Então, geralmente, se coloca todo o material a ser esterilizado num container, né? E isso é levado para uma câmara de radiação e irradiado ali. Então, é um método complexo, mas que tem sido utilizado em muitas coisas, né? A indústria de embalagens. Aqui tem também, por exemplo, pó. Um pó, ele não vai poder ser aquecido, ele muda suas propriedades, né? Calor seco. E calor úmido, ele deixa de ser pó, né? Então, é usado uma radiação gama. E um UV, por exemplo, também não iria conseguir penetrar o suficiente naquele pó. Sementes. Então, quando o Brasil exporta soja, né, é uma exigência internacional que é usada a radiação para esterilizar aquilo dentro do navio. Então, é possível esterilizar a semente de soja dentro de um navio cargueiro, todo de uma vez, com a radiação gama. Aí essa semente ela não vai mais germinar, né? Ela só vai poder ser utilizada como alimento. Então, só que quem está recebendo essa semente, ela não quer receber ali no meio nem micro-organismos, nem insetos que venham a contaminar, por exemplo, outro país. O Brasil exporta muito para a China. Então, se a China recebesse essa semente sem estar irradiada, ela iria alterar seu ambiente lá com os insetos que possam viajar junto dessas sementes. E a radiação elimina tudo de uma vez. A unidade de medida de radiação é o Gray, certo? Então, materiais pouco contaminados são submetidos a dose de 10 a 30 kg. Materiais mais contaminados de 50 a 75 kg, certo? Existe micro-organismo que é resistente. O Deinococcus radiodurans, esse nome radiodurans é justamente por conta disso, ele precisa de mais de 60 kg para poder ser inativado. Então, um Gray, ele é 1 joule por quilo, e aí a gente consegue ver a força aplicada na área, que equivale também a 10 rádios. Isso é a dose absorvida. E um Curie é 3,7 vezes 10 a 10ª becquerel, que está medindo radioatividade. Uma é a dose que você injeta naquele material, outro é a o nível de radioatividade que você está injetando, vamos dizer assim, inserindo naquele material, certo? Então, isso aqui é em homenagem a Madame Curie, né, uma pesquisadora francesa que trabalhou com material radioativo, a única mulher na história a ganhar 2 prêmios Nobel, e inclusive uma em física e outra em química. Uma grande inspiração, Madame Curie, que morreu de câncer por trabalhar com radiação. Aqui a gente está vendo, olha só, um local de esterilização, um sistema de controle, o cara está controlando tudo aqui pelo computador, a câmara onde vai ficar o material. Então aqui a gente tem, olha só, uma câmara com uns pratos, e eles vão circular aqui em volta da fonte selada. Isso aqui é a fonte selada, que é aberta só quando esse cara aciona o botão. Abriu, isso aqui dá uma volta, tudo está esterilizado. Aí a gente tem as aplicações para todo produto médico e farmacêutico, de embalagens que a gente tem, todo mundo é feito por radiação gama.
Mais coisas como também livro, certo? Então, você imagina, houve um princípio de incêndio na biblioteca, é acionado o sistema anti-incêndio, certo? Então, desce água do teto, molha os livros. Como é que a gente vai recuperar esse livro? Calor seco não dá, o livro pode até pegar fogo, e calor úmido, pior ainda, vai estragar o livro mais ainda. Então, radiação, primeiro seca o livro, depois submete ele à radiação. Um bom método. Então, até frutas e legumes têm a possibilidade, né, café, de ser tratado com radiação. Como é que atua, então, esse agente esterilizante com radiação? Então, a gente tem radiações ionizantes eletromagnéticas, principalmente, partícula alfa, beta, gama, raio-x, raios catódicos, além de prótons, nêutrons e elétrons de alta energia. O principal alvo de todos esses materiais é o DNA. O principal porque ele afeta outras partes da célula também, mas depois que afeta o DNA, o organismo ele vai morrer, certo? Então, nessa radiação ionizante, um átomo emite elétrons de alta energia que vão ionizar sua molécula. Então, esse elétron ele é absorvido por outro átomo, formando uma cadeia de ionização na substância que foi irradiada. E aí a gente tem dano no DNA e vai causar mutações em alguns casos, mas na maioria dos casos vai ser morte direta. No que a gente quer aqui de esterilização, a morte direta. E por agentes químicos? Então, depois dos físicos, a gente tem a esterilização e desinfecção por agentes químicos. Então, quando o equipamento não pode ser exposto a vapor de água, é necessário a gente utilizar germicidas químicos. São agentes geralmente em formato líquido que vão, em temperatura ambiente, causar morte do micro-organismo. Então, isso pode ser usado para material plástico, metálico, superfície lisa ou rugosa, local com porosidade, local de difícil acesso, tudo a gente pode usar germicida químico. Algumas questões podem interferir no germicida químico, que é o pH do local onde a gente está trabalhando, a presença de matéria orgânica contaminante, então é necessário o material primeiramente estar limpo para poder ser usado um agente químico, formação de filmes ou depósito de material, dureza da água utilizada no princípio ativo, então na maioria dos casos, principalmente em laboratorial, a gente usa água destilada para poder fazer essa diluição. A dureza está relacionada, essa palavra, não sei se vocês conhecem, nesses termos, está relacionado com o teor de sais. Quanto maior o teor de sal, mais dura é a água, certo? E presença de resíduo de sabão também. Então, na hora de limpar, também precisa enxaguar muito bem antes de passar o seu produto químico. Bom, aí aqui, esse quadro fala de infecções hospitalares, e nesse momento ele é bem interessante para a gente, pelo momento que a gente está vivendo, de necessidade de esterilizar muitas coisas, inclusive no nosso dia a dia, fora da universidade. Então, a gente tem, o tipo de micro-organismo e seu nível de, o que você precisa de atividade germicida para eliminar aquilo ali. E qual é o germicida químico utilizado. Então, uma bactéria que é esporulante precisa de uma substância que tenha alta atividade. Aí a gente tem glutaraldeído, peróxido de hidrogênio, ácido peroacético, peróxido de hidrogênio, nessas concentrações. Micobactéria, vírus pequenos não lipídicos, certo? Então a gente tem aqui, os vírus não lipídicos e os vírus lipídicos.
E o coronavírus é um vírus que tem uma capa lipídica, certo? Aí a gente vai já falar disso. Mas o não lipídico precisa de alguma coisa que seja de alto a intermediário, e aí usa isopropanol, agentes clorados, peróxido de hidrogênio, compostos fenólicos. Fungo. Para as formas vegetativas, a gente só precisa de etanol 70% ou formaldeído 4%. E para o caso mais baixo, que é o caso do coronavírus, o que se usa e tem se usado, por exemplo, se vocês já viram em algum lugar alguém passando com um borrifador jogando substância pelo meio da rua, em transporte público, alguma coisa do tipo, tem se usado quaternário de amônio, 0,1 a 0,2%. Não, inodor, incolor, insípido, não vai promover, por exemplo, não vai manchar roupa, não vai promover problema de pele, não vai causar nenhum dano a equipamento nem nada. Então, esse quaternário de amônio está sendo utilizado no combate ao coronavírus, que é um vírus lipídico e que é um vírus considerado que facilmente você consegue eliminar ele quimicamente. Óbvio que o etanol 70 também, né, já que ele é de baixo a intermediário, ele pode ser usado nesse processo aqui também. E aí aqui a gente tem um quadro mostrando o herbicida químico e a utilização típica. Né, para desinfecção e esterilização de equipamento, a gente tem formaldeído, ou com etanol ou isopropanol, glutaraldeído, e peróxido de hidrogênio, certo? Então, na maioria dos casos, a gente tem isso daqui. Para o ambiente, até o ambiente fabril, é possível a gente usar o quaternário de amônio para limpar aquele ambiente ali e causar uma limpeza geral de manutenção. Tá, isso tudo que foi falado para equipamento, certo? E aí a gente parte para esterilização do meio de cultura. Lembrando que ainda a gente vai ver do ar, certo? Esterilização do meio de cultura. Então, no meio de cultura, geralmente a gente quer eliminar todos os contaminantes, certo? Se for necessário, né? Se for o caso. Porque aqueles contaminantes, né? Bactérias que por acaso estejam ali, que vieram do ar, da água, do equipamento, da vidraria, eles podem consumir o meio de cultura, certo? Então, quando a gente vai produzir enzimas, vitaminas, antibióticos, a gente quer dar uma eliminada naquilo ali. Então, a gente só elimina, em alguns casos, né, como antibióticos, etanol, esses contaminantes não vão interferir tanto no processo, porque assim que a gente tiver produto, vai eliminando os contaminantes. Só que quando a gente está falando de fermentação lática, tratamento de resíduos biológicos, produção de vinagre, então o grau de eliminação de contaminantes tem o objetivo de ter bom resultado, isso vai depender do caso, certo? Então, quando a gente pensa na eliminação completa, isso pode inviabilizar o processo economicamente, como, por exemplo, na produção de etanol. Se eu fosse esterilizar 50 mil litros de caldo de cana para usar de uma vez, o preço do etanol seria muito mais alto, certo? Então, a gente, por exemplo, não usaria em carro, porque se hoje já não compensa usar o etanol no carro, então seria simplesmente inviável essa utilização. Então, é feito sem esterilização do meio de cultura. E aí a gente tem que considerar a separação de processo em batelada do processo contínuo, certo? E aí, essa esterilização contínua, ela vai ser usada desde descontínuo alimentado até o modo contínuo de operação do bioreator, certo? Quando a gente fala de batelada, a gente tá pensando no seguinte, vai produzir tudo de uma vez, vai trabalhar com o material todo de uma vez,
certo? E depois é que se encerra o processo. Então, quando eu estou trabalhando nesse modo descontínuo, o fermentador e o meio, eu estou considerando nesse caso aqui, que vão ser esterilizados juntos. Tudo é aquecido primeiramente com vapor diretamente sobre o meio. Isso vai ter aquele acréscimo que eu falei do volume. Com o vapor indireto, a gente vai passar, então, o vapor de água saturado pela jaqueta ou pela serpentina. E para que aumente essa eficiência, o meio precisa ser agitado mecanicamente, porque aí eu consigo homogeneizar aquela temperatura, certo? Se eu não agitar mecanicamente, a parte central vai ter uma grande dificuldade de ser esterilizada. Precisa, já que essa forma de aquecimento é mais periférica no bioreator, precisa que o meio seja agitado para poder ele circular e distribuir essa temperatura no bioreator. Então, a gente tem algumas etapas que a gente vai ver nesse gráfico aqui do livro. Né? Etapa 1, 2 e 3, que a gente tem aquecimento, esterilização e resfriamento. Certo? Então, isso aqui é muito simples. Você precisa aquecer todo o material até chegar na temperatura de esterilização, TE, aqui. Nessa etapa 2, a gente tem o tempo de esterilização necessário. Vamos supor que seja 20 minutos, 30 minutos. Então, vai passar 30 minutos nesse tempo. Mas vocês estão vendo que esse tempo de aquecimento é bem maior. Bem maior do que esse. Certo? Aqui está mostrando como se fosse 2 vezes maior do que o tempo de esterilização. E o tempo de resfriamento, ele é avaliando assim um pouco menor do que o tempo de esterilização, certo? E aí, ele é resfriado também até a temperatura de fermentação. Nunca é mais agora na temperatura inicial. Então, a gente tinha, vamos supor, partiu de 25 graus, foi para 120, manteve, baixou para 35. Certo? Não preciso mais resfriar até 25 graus. Então, é necessário saber a temperatura mínima letal para o organismo que você está querendo eliminar e atingir essa temperatura de esterilização aqui. Dá para entender esse gráfico aqui? Tranquilo, pessoal? Alô? Sim. Sim. Certo, ó. Bem simples, bem simples. Mas ele tem uma representatividade interessante, principalmente quando a gente for comparar com o contínuo. Então, utilizar o método descontínuo, ele tem vantagem que o meio de cultura e o fermentador são esterilizados simultaneamente. No contínuo, isso não acontece. A gente precisa esterilizar o reator, depois esterilizar o meio para colocar lá dentro. E esterilizar o meio o tempo inteiro. E aqui a gente tem um processo conjunto. Mas tem algumas desvantagens, certo? Então, manter temperatura alta por longos períodos de tempo vai levar à caramelização, não só da sacarose, dos açúcares de modo geral. Tem elevado consumo de vapor e de água, certo? Pode ter problema de corrosão pela água em alta temperatura, como eu estava falando para ir ali do material em aço inox. Então, ele pode ser corroído com o tempo, mesmo ele sendo inoxidável, pelo vapor de água. E você tem um tempo morto, né, um tempo não produtivo, muito elevado. Porque isso daqui requer muito tempo. E a gente viu naquela curva do gráfico, que é isso, o tempo de aquecimento é alto. Né? Então, a gente vai demorar muito tempo para aquecer esse conjunto aí. Já no contínuo, o principal método que a gente tem é esse daqui, que eu estou mostrando para vocês, o esquema do livro também. Figura 4.2, parece, se eu não me engano. Bom, de todo jeito, é importante que vocês entendam aqui como é que acontece esse processo. Vamos passo a passo para poder a gente entender. O meio está chegando aqui a partir de uma bomba, certo? Uma bomba que vai fazer com que isso tudo aqui siga num fluxo apropriado para o tempo que a gente precisa de esterilização.
Então, se for 1 litro por minuto, essa bomba vai trabalhar 1 litro por minuto. Certo? 10 litros por minuto, se for 100 litros por minuto, a bomba precisa estar ajustada para que o fluxo do meio de cultura ele seja controlado na velocidade necessária. Tá? Então, quando esse meio de cultura está chegando no processo, ele já é pré-aquecido pelo primeiro trocador de calor. Certo? O que é um trocador de calor? Um equipamento onde a gente vai ter o contato desses dois líquidos. Um líquido que está saindo daqui do processo quente e transfere esse calor para o líquido que está chegando aqui frio. Ao mesmo tempo, o líquido que estava saindo perde calor para ir para o processo de fermentação. Então, isso aqui vai ser pré-aquecido. Vamos supor que está saindo aqui a 100 graus. Estava entrando a 25. Então, esse daqui vai continuar 60, só no exemplo. E esse daqui também vai continuar 60. Certo? No final das contas, todos se ajustaram à temperatura nesse trocador de calor, e tanto o que estava a 25 foi para 60, quanto o que estava a 100 foi para 60. Tudo bem até aqui? Tudo. Certo. Então, vamos pensando nesse trocador de calor. Depois, esse caldo ele vai ter que receber vapor externamente, né, no tubo. Não vai entrar o vapor no caldo, mas externamente é aquecido um local a partir do vapor úmido, para que esse tubo seja aquecido de um jeito que atinja a temperatura de esterilização. Certo? Esse tubo aqui, ele também vai estar aquecido por calor, por vapor úmido. E ele vai manter, ó, temperatura e pressão constante para manter todo esse caminho do líquido na temperatura que eu acabei de falar, assim, do tipo 100 graus, certo? Só como um exemplo. Então, aqui, ó, o tubo de espera, ele vai determinar o tempo de esterilização. Se eu estou colocando aqui 100 litros por hora, e eu preciso passar cada... o meio de cultura durante um tempo de 15 minutos a 100 graus, então, esse tubo aqui ele tem que ser dimensionado para que o líquido que está entrando aqui demore 15 minutos para sair. Tudo bem? Ó, quando sai, tem uma válvula aqui. Quando sai, aqui na temperatura de esterilização, ele passa pelo trocador de calor 1, que é o que vai pré-aquecer o meio que estava entrando. E depois ele vai para o trocador de calor 2. Certo? No trocador de calor 2, a gente está passando aqui água fria. Circulando água fria para poder baixar mais essa temperatura. Eu não usei nesse exemplo 60 graus, então eu quero agora que ele chegue a 30 graus. Então eu passo num segundo trocador de calor, que vai só passar água fria e vai ajudando então a resfriar até a temperatura adequada ao fermentador. Certo? Como isso aqui é um processo, ó, como uma bomba e que vai esterilizando por dentro de um tubo enquanto está caminhando, eu posso fornecer isso daqui continuamente pelo tempo que eu quiser. Certo? Então, continuamente o meio está sendo esterilizado antes de entrar no bioreator. Tranquilo? Tranquilo, professor. E aí, o modo contínuo, ele tem um gráfico diferente do descontínuo. O tempo de aquecimento, ele é reduzido, certo? Em relação ao tempo de esterilização que estava lá, e o tempo de resfriamento também é curto, certo? Então, em alguns minutos, é como se um fosse em horas e outro em minutos, a gente tem o meio de cultura esterilizado. Porque é praticamente o que determina é o tamanho daquele tubo, que vai depender também da bomba, né? Qual é o fluxo que eu estou querendo colocar ali, certo? No meu processo. Como é que isso é feito? Isso vai depender de quanto de caldo eu tenho que colocar no meu processo a cada minuto.
E isso depende da taxa de crescimento de micro-organismos, coisa que a gente vai ver ainda mais para frente na disciplina. Então, quando a gente vai comparar o contínuo com o descontínuo, o contínuo tem algumas vantagens. Menor destruição de nutrientes. Então, por exemplo, vitaminas. As vitaminas, para que elas sejam conservadas, elas podem até receber uma temperatura alta, mas tem que ser por um período curto. E no contínuo, o tempo é mais curto. Vai evitar a contaminação metálica, porque a gente não vai estar passando vapor de água por dentro do meio. Dispensa a utilização de motores como questão de agitador, certo? Que a gente falou, precisa ser agitado no descontínuo. Tem economia de vapor de água e de água de resfriamento também, certo? E aí, o esterilizador contínuo, ele também pode ser utilizado em processo de cozimento, sacarificação de matérias-primas amiláceas e outras coisas. Ele não só é usado na esterilização, na indústria, pode ser usado em outros processos também. Então, o contínuo ele tem algumas desvantagens sobre o descontínuo. Então, por último, a gente vai falar de esterilização do ar. Tá. Então, o ar que nós respiramos e que a gente tenta adicionar num processo fermentativo aeróbico, ele pode estar contaminado, certo? O tempo inteiro. É isso que mais tem se falado nos 2 últimos anos, né? Contaminação, o uso de máscara para não se contaminar pelo ar, coisa e tal. Que para a maioria de vocês que já fizeram biossegurança sabe que não é transmitido pelo ar o coronavírus. Transmitido por fômites. Isso, os fômites eles vão transmitir o vírus e não é pelo ar. Então, eu acho que vocês já se depararam muitas vezes e fica difícil de explicar, porque se a televisão explica desse jeito, a gente é uma formiguinha frente a um elefante, né? Então, o pessoal fica falando, mas assim, eu já vi o pessoal da área de engenharia também falando desse jeito, que a máscara ela precisa ser filtrante de tal categoria, um poro de tal tamanho, um poro menor do que o vírus, e tem que fechar a boca, coisa e tal, para poder esse vírus não vir pelo ar e lhe contaminar. Isso só seria necessário se alguém com o vírus espirrasse na sua cara. E aí, provavelmente, se isso acontecer, mesmo com a boa máscara, você vai se contaminar. Certo? Se vocês pararem para pensar direitinho, o que uma máscara vai fazer, ela vai evitar que você coloque a mão na boca ou no nariz, que é uma coisa que a gente faz sem sentir o dia inteiro. A gente passa a mão na boca ou no nariz. E é pelo contato via mão que a gente coloca na boca que acontece a contaminação. Certo? É uma forma direta de contaminação. E não por uma questão de se tal máscara. Então, se a gente tivesse uma máscara de... Deixa eu ver uma coisa bem... Tule. Aquele coisa que é uma redinha. Né? Bem... Deixa passar qualquer coisa. E aquilo ali lhe impedisse de você colocar a mão na boca, já estava valendo. Certo? Então, a máscara de pano, sendo bem utilizada, que o grande problema é, a máscara tem uma baixa eficiência, já foi testado, que tem uma eficiência de somente 10% na prevenção da propagação do coronavírus, porque as pessoas não sabem usar a máscara. Não é porque é feita de material A ou B. Quando viram que a eficiência só era de 10%, ao invés de dizer assim, vamos deixar de usar máscara, o que é que foi recomendado? Isso faz pouco tempo. Colocar 2 máscaras. Colocar 2 máscaras. Se o problema maior que a gente está vendo é não saber usar a máscara, né, você pegar o tempo inteiro tá mexendo na máscara, aí quanto mais você mexe na máscara, mais você traz alguma coisa para sua boca.
E Eu esse é o fiquei na grande problema. dúvida. E aí, olha só a solução como é maluca. Não, uma máscara não funciona, não. Mas aí poderia, por exemplo, eliminar a máscara. Não, vamos usar 2 máscaras. E eu tenho visto gente na rua com 2 máscaras. Vocês têm visto? Não, nunca vi, não. Eu Em tenho Campina visto Grande muito. eu vi. Aqui em Sumé não, mas eu vi andando em Campina, eu vi pessoas com 2 máscaras. Aqui em João Pessoa tem Eu vi bastante. em Caruaru, já. Já é Ô, muita Jean, gente. tem uma dúvida. Então, quem não sabe usar uma, também não sabe usar 2. Não vai adiantar. O cuidado maior deveria ser a limpeza das mãos. É por isso que o álcool gel ele é mais eficiente do que a máscara. Ô, Jean, Porque tem se uma eu- dúvida, mas a propagação não é Pelo ar? pelo ar? Não é Não, pelo ar? não é Não é? pelo ar. Não é. Então quer Você dizer, não por fez, exemplo, se eu você fez tivesse biossegurança já, Raíssa? fiz, mas é o que é mais divulgado, né? Inclusive. Então, Exatamente. Para você ver que se eu fosse sair divulgando isso, era o meu trabalho de formiguinha contra o elefante que eu estou falando, que é a mídia. Porque a mídia inclusive em mostra grandes isso mídias, né? claramente. Isso é divulgado. Grandes O mídias. vírus lipídico, ele também, ao chegar, por exemplo, caiu no chão, ele vai secar aquela camada lipídica. Ao sol, por exemplo, ele vai, em pouquíssimo tempo, ele vai ser morto. Então quer dizer que se eu tiver a meio metro de você, a gente conversando, eu estou com Covid e você não pega. A recomendação, toda vez que a gente fala, eu vou já mostrar uma imagem disso. A gente emite gotículas no ar. Então já foi calculado que essas gotículas elas vão até 1,5 metro. No caso, um espirro poderia ir a 2 metros de distância. Por isso tem essa recomendação de 2 metros de distância. Inclusive, o isolamento social tem uma eficácia de 30%, bem melhor do que o uso de máscara. Certo? Aí eu peço, toda vez que eu falo isso, aí alguém diz assim, eu vou somar então as duas. Os 10% com 30%. Não, não existe. Não foi feito o uso de máscara sem isolamento social, nem isolamento social sem a máscara. O estudo foi feito com tudo em conjunto. Então você não consegue somar. Então ele cara é isolamento mesmo, né? Então, isso é uma coisa que que você pode, por exemplo, ensinar em casa as pessoas a usarem a máscara. Olha, você coloca a máscara e não toca nela. Quando é que eu vou tocar? Quando eu precisar tocar na máscara, eu vou passar álcool gel na mão, vou segurar só pela aquela parte ali da orelha, vou tirar ela, deixar ela numa posição que possa vir colocar no rosto novamente, se for o caso. E aí não é isso que a gente vê. Uma pessoa vai no restaurante, tira a máscara, bota ela em cima da mesa. Em Campina eu vi restaurante, o pessoal tá dando uma bolsinha de plástico para colocar. Tudo bem, mas você mexeu em tudo ali, passou a mão em todo canto, depois pega a sua máscara e leva no rosto. Entendeu? Acabou tudo que você tinha feito. Passou o dia todo cuidando, aí ali já acabou o que você tinha feito. Jean, o meu primo, ele é médico em Tavares. Aí ele só pegou Covid porque ele estava de máscara. Mas aí o paciente, ele pediu ao paciente para, quando ele foi examinar, né? Não espirre, segura o espirro e não tussa. Aí o paciente foi, mesmo na hora que ele pediu para ele abrir a boca, o paciente foi e tossiu, bem em cima dele. É difícil, né? Então, E isso foi depois isso que eu ainda acabei de saiu dizer. tirando Se onda for, com num ele. caso desse, hein, Pamela? Num caso desse, não tem o que fazer. Você vai se contaminar, com certeza. Por isso, todo o cuidado com os profissionais da área de saúde. Porque ele tá ali na linha de frente que ele é muito difícil não se contaminar. Entendeu? Porque ali, a pessoa que está doente, mesmo espirrando, tossindo, vai estar ali em contato com ele, coisa e tal. Esse profissional, ele precisa realmente usar um anteparo de acrílico, etc, etc. Não é? Mas a gente, no dia a dia, né, se não tem, eu estou andando aqui no ambiente, não tem ninguém espirrando, a máscara, ela só vai me ajudar a eu não colocar a mão na boca, porque alguém que não estava espirrando mesmo assim, pegou numa maçaneta, eu vou lá e pego na maçaneta também. E aí depois eu coloco a mão na boca. E assim foi a contaminação. Fomites. Lembrem desse nome de Fomites. Pamela, você já fez biossegurança? Já fiz. Pronto. Então, bom, e para que a gente precisa esterilizar o ar? Já que isso é um assunto muito, muito atual, por isso que é difícil a gente não divagar um pouco nisso.
tudo que a gente tem de material ao nosso redor tem contaminação, certo? E isso pode ser transmitido pelo ar. Então, a gente tem os exemplos que esporos de fungo, como nos gêneros Cladospora ou Aspergillus, ou endósporos de bactérias esporulantes, eles vão até grandes altitudes, 5.000 metros de altitude, e distâncias intercontinentais. Isso, inclusive, causa uma distribuição global de fungos. É possível, sei lá, eu chegar lá no gelo da Antártida e conseguir coletar esporo de fungo ali, naquele gelo. Ou também um fungo que a gente tem na Amazônia, de repente ser encontrado no deserto do Saara. Certo? Em todo lugar existe uma intercomunicação por conta dessa migração. Então, assim, contaminações vêm pelo ar? Vêm. Certo? É vírus lipídico? Não é vírus lipídico que vem pelo ar, sim. Então, olha só o spray formado que eu falei, Pamela, de quando a gente espirra. Né? E está contra um fundo preto para poder visualizar. Mas depois que uma pessoa espirra assim, o ambiente realmente ali vai ficar contaminado por um tempo numa área determinada. Né? Se eu espirrasse aqui, eu estou no ambiente dos professores. Eu espirrar aqui da minha cadeira, eu não vou conseguir contaminar a sala inteira. Provavelmente só o meu birô aqui. Certo? Então, mas aí, esse birô, se alguém vem, coloca a mão em cima também, leva a boca, se contamina. Aí aqui a gente tem ó, os fungos esporulantes e bactérias que têm endósporos também. Certo? Então, tudo isso pode ir pelo ar e levar a contaminação. Então, para esterilizar esse ar, a gente tem um processo que pode ser aquecimento, radiação ou filtração. Certo? 3 métodos que a gente tem. No aquecimento, sempre se busca o calor seco ao invés do calor úmido. Principalmente em escala de laboratório e escala de piloto. Porque o ar, ele não vai, é melhor que ele não vá para os equipamentos já carregados de umidade. Certo? Quando a gente está pensando uma vazão mais alta, então tem uma grande dificuldade de aquecer um grande volume de ar e permanecer nessa temperatura elevada por muito tempo. Então, o processo é passar o ar por resistores elétricos pelo tempo necessário para a esterilização. Só um segundo. A bateria do notebook está acabando. Então, como é que isso vai acontecer? Isso vai depender. A gente tem aqui um exemplo para destruição de bacilos globigem. Foi feito um experimento mostrando a temperatura usada de 218 a 300 graus e o tempo que precisava estar lá dentro. Então, aqui, dentro do equipamento de aquecimento do ar, 24 segundos, 10 segundos, 5 ou 3 segundos. Então, tudo bem, se eu tenho um grande volume de ar para passar por ali, eu só preciso de um tubo, onde esse ar demore só 3 segundos para passar. Mas a temperatura de aquecimento desse ar vai estar bem elevada. Isso aqui tem um custo caro, custo alto, certo? Então, o equipamento, geralmente, ele é assim, ele tem caminhos do ar que vão percorrer, certo? Então, o ar vai chegar por aqui, entrada de ar, e vai sair por aqui, depois de ter passado aqui por um caminho onde tem eletrodos, e esse caminho é que deve demorar 3 segundos, 10 segundos, 15 segundos, certo? Que eu estava mostrando no slide anterior. Mas aqui eu tenho, ó, 371 graus. 371 graus, então, menos de 3 segundos está esterilizado aquele ar. Por radiação, a gente tem a possibilidade de usar a radiação ultravioleta. Só que ela tem baixo poder de penetração e precisa longo período de exposição. Quando a gente está falando de altos volumes de ar, então isso causa uma inviabilidade do processo. Essa luz ultravioleta, ela pode, por exemplo, esterilizar o ar de uma sala, certo? Ficando lá
por um tempo, mas no final das contas, em termos industriais, não é utilizado. Na esterilização por filtração é o método mais indicado, certo? Porque a gente consegue altas vazões, certo? É a solução mais adequada. A gente tem altas vazões a baixos custos. Se eu usar 2 sistemas de filtro, um que vai reter poeira e outro que vai reter micro-organismo, eu tenho que fazer uma manutenção mais alta desse de poeira, uma troca da membrana mais alta de poeira. O que reteve ali no primeiro não vai passar pelo segundo, com certeza. Então, são usados materiais fibrosos, lã de vidro e outros materiais, a gente tem vários tipos, inclusive materiais cerâmicos. Certo? Então, são fibras que precisam ter uma porosidade de 3 a 19 micrômetros, e essa profundidade também, ou seja, o tamanho da camada que vai passar também vai ajudar nessa retenção mecânica dos micro-organismos que estão no ar. Então, aqui a gente tem um exemplo no livro de um filtro de lã de vidro, porque ele vai deixar, ele vai filtrar grandes volumes, usado em escala industrial. O que a gente tem é um filtro grande, 2 a 3 metros de altura, 1 a 1,5 de diâmetro. O ar entra por baixo, passa por uma camada de lã de vidro e sai aqui por cima, certo? Esse vapor que tem aqui é simplesmente para esterilizar esse caminho aqui do ar, quando é necessário. Mas o que acontece é que a lã de vidro ela também vai retendo a umidade do ar e ele pode ser escorrido por aqui. De tempos em tempos, a abertura dessa válvula aqui para saída do ar que condensou aqui e precipitou. Certo? Então, uma das formas que a gente tem de filtração. Outros filtros de membrana também, membranas microporosas, com material polimérico, como, por exemplo, politetrafluoroetileno, PFTE, certo? Ou Teflon, a gente tem membranas desse tipo que a gente está visualizando aqui. Então, os poros 0,2 a 0,22 micrômetros, isso aqui retém todas as bactérias. Isso aqui retém fungos, esporos de fungo. Isso aqui retém tudo de bactéria e esse retém até vírus. Mas para passar por um poro tão pequeno é necessário uma pressão grande, né? Então, os micro-organismos vão ficar retidos pelo impacto com essa superfície. Em alguns casos se usa filtros hidrofóbicos, porque ele também não vai deixar passar umidade no ar. Mas a gente tem, um sistema de filtros. Uma possibilidade é que a gente está vendo um tubo em aço inox contendo vários filtros aqui dentro. Filtros pequenos para seringa, por exemplo, onde você pode também filtrar ar. Nosso bioreator aqui usa esse tipo de filtro, certo? Tem, em escala industrial, tem filtros maiores que vão ficar aqui dentro desse tubo de aço inox, porque ele também vai suportar alta pressão. E o poro, ele é tão pequeno que ele pode deixar somente passar água e nenhuma partícula, ou água não, o ar, nenhuma outra partícula conseguir penetrar naquele poro. Os poros são calculados. Isso a gente tem os poliméricos e os cerâmicos. E aí existe também o filtro EPA, que vocês já devem ter escutado falar muitas vezes do filtro EPA. Então, o filtro EPA, ele hoje é usado desde de aspirador de pó, ar-condicionado e vários outros equipamentos que a gente vai ter filtro EPA. Entre eles, o fluxo laminar, que a gente usa no laboratório, utiliza filtro EPA. Então, ele é empregado para o fluxo laminar, entre outras coisas, viu? Também pode ser empregado no filtro industrial. Vai reter 99,97% de células e esporos, remove partícula com diâmetro de 0,3 a 0,5 micrômetros, ou seja, no caso aqui a gente tem a parte de vírus sendo retido.
E aí a gente tem uma trama que ela é montada para poder funcionar dessa forma. Eu vou mostrar para vocês aqui esse vídeo. Quando começar, pessoal, me dê um retorno como é que está o áudio, se está indo direitinho para vocês. Tá tudo certo. Tá, mas deixa eu ir falando, né? O que ele está dizendo aqui que o filtro EPA, ele é um sistema de fibras que tem as fibras distribuídas em todas as direções, certo? Então, é um emaranhado desse tipo daqui, que é o mais eficiente que a gente tem hoje em dia. Não sei se você... Então, aqui foi feito um corte aqui de um pedaço, para mostrar para a gente como é que é. O ar vai passando. Para o ar, isso daqui não é um bloqueio, mas para as partículas que estão no ar, elas começam a ser retidas ali naquela membrana. Certo? Então, ó, as partículas vão sendo retidas e vão ficar ali retidas. Sem entupir, né? O que ele está dizendo ali é que isso tudo vai acontecer sem entupimento. Por isso é usado em aspirador de pó. Então aqui ele vai mostrar que dependendo do tamanho da partícula, a gente tem alguns princípios que vão atuar. Um de impacto, mostrando que a partícula que está circulando por aqui, ela vai bater nas fibras. Isso vai acabar destruindo essa partícula, vai formar uma pressão sobre uma bactéria, por exemplo, e ao ela se chocar contra a fibra, ela vai se romper. Então, o impacto, ele pega a partícula de 0,1, mais ou menos, até 10 micrômetros. Intercepção. Então, o princípio de intercepção que tem lá, o segundo dos 3 princípios, é que na confluência das fibras, a partícula também vai ficar retida. Certo? Então, na confluência das fibras, a gente também vai ter retenção de partícula. O choque com a fibra era o primeiro, a retenção ali. Aí isso também vai dessa faixa, ó, de 0,1 a 5, aproximadamente. E o terceiro mecanismo, ele é da difusão. Quando a partícula ela entra em contato com a fibra, ela ainda continua circulando e ela vai circular até um ponto onde ela vai ficar retida, certo? Ela vai difundindo, então ela começa a se chocar com várias superfícies e ela vai continuar sendo empurrada e nessa difusão também vai promover retenção de partícula, sendo que o ar continua se difundindo. Só que isso pega coisas que são, essa parte de difusão, só coisas que são muito pequenas. Mas quando a gente soma os 3, a eficiência total do filtro EPA, ele vai ficar dessa forma aqui, certo? De 0,1 a 10 micrômetros. Certo? Então, o filtro EPA muito eficiente e não tem entupimento. No final das contas, o que a gente vê assim para ele é que ele não entope. Ele não entope e ele retém partículas, inclusive partículas muito pequenas. Deixa o ar passar sem entupimento e uma eficiência muito boa para quem quer filtrar ar. Aí vai conseguir, então, filtrar o que chega no bioreator. Dúvidas, pessoal? Não. Não. O povo sabido. O povo saber desse meu povo. É porque essa aula é a mais tranquilinha que tem, eu acho, né? Bem tranquilo, coisa que a gente já viu. A gente só está falando aqui de escala industrial, uma ampliação de escala do que vocês já conhecem de esterilização. Todos vocês já conhecem. Fora as questões, né, de Covid que a gente falou que são mal utilizadas, tem várias coisas do Covid que são mal explicadas e eu vejo uma parte de desconhecimento e outra parte de más intenções que tem nisso tudo aí. Mas como é difícil fazer esse julgamento, né, se é
falta de conhecimento ou má intenção, então fica difícil a pessoa fazer um julgamento também. Às vezes também tem que é dada voz a essas pessoas mal intencionadas, né? Quando tem um divulgador científico sério que ninguém escuta ele, que é o que eu mais vejo. Mas aí, se você pensar assim, mano, o mais mal intencionado é a própria OMS, que poderia divulgar as coisas do modo como devem ser, corretamente, e a gente não vê isso. É difícil. É. Quais são os interesses que existem ali por trás? A indústria farmacêutica, que é quem sustenta a OMS. 60% da verba da OMS vem da indústria farmacêutica, que agora estão vendendo vacina, né? O capitalismo que gira o mundo. Não, a vacina. Com certeza. Todo mundo que a gente quer é botar a mão em dinheiro. E quanto mais, melhor. E não tem limite, não, né? Então, assim, a gente só está criticando porque não é a gente que está colocando a mão nesse dinheiro. Mas, de todo jeito, é a mola do mundo mesmo. Mas, assim, isso está colocando a vida de muita gente em risco. Isso é bem complicado. Não é? A doença causa morte e não tratar bem os casos da doença, essas coisas também vão causar morte. A vacina pode ajudar muito, mas tem certas coisas que foram colocadas para a gente que não deveriam ter sido da forma como estão sendo. No futuro, vocês vão ver muita gente alegando que era desconhecimento, certo? Mas não é desconhecimento total. Na verdade, se você for tentar transmitir o conhecimento da forma correta, você é rechaçado. Isso aí eu já tinha falado com vocês esse semestre. Se eu for falar, por exemplo, de imunidade, que uma pessoa que se contaminou está imunizada, aí muita gente vai dizer assim, nem sempre está imunizada, mas também a vacina vai ser do mesmo. A pessoa que não desenvolveu os anticorpos com o vírus também não vai desenvolver com a vacina. Esse aí tá mal das pernas. Isso é até dentro de casa também. Às vezes a gente vai falar uma coisa, as pessoas preferem dar ouvido a outros do que a quem tem o conhecimento. Lá em casa as coisas estão bem esclarecidas, né? Eu e Fernanda, a gente explica para as meninas, mas com os nossos familiares é difícil de explicar também, viu, Pano? Às vezes eu digo assim, eu tenho uma formação nessa área, eu poderia explicar para você, mas ele não vai me escutar, ele está escutando a Globo. Não adianta. Está escutando o que vê na televisão. Então é praticamente isso. Depois de um ano, eu também concordo com você, não adianta não. Muitos problemas, né, pessoal? Mas a gente vai vencer isso tudo. Dúvidas até aqui? Judeu está com o microfone aberto aí, esperando para falar. Uma dúvida? Fez a chamada, Jean? Eu faço a chamada aqui no papel, Raíssa. Eu fico só anotando quem não veio. E aí, no caso de hoje, só Valemar. Eu não avistei a Valemar, não. Ele tá aí? Não. E Brenda, que eu sei que estava, mas fala muito pouco, né, Brenda? Aparece pouco. Como a turma é pequena, aí tá aqui, Valemar? Tá não. O Alemar não tá. A Brenda tá, a Brenda falou agora. A Brenda só respondeu presente na sala. Então, só uma falta. Eu fico acompanhando aqui, viu, Raíssa? Sempre a questão da frequência. Tudo tranquilo? Ô, Jean, tu falou em confluência, esqueci o que é, design. Confluência um dos princípios do filtro EPA para eliminar partícula, para reter partícula. Ah, tá certo. Que aí é justamente, como as fibras elas confluem em alguns pontos, naquele local ali forma um ponto de retenção de partícula. Tá certo, obrigada.
Ô, Jean, no caso, aquele negócio do pescoço de cisne lá que o cara usou para não deixar contaminar, aquilo é uma confluência? Não, ele formou um caminho longo. Quando o Pasteur utilizou aquilo ali, ele formou um caminho onde o ar passasse, mas o micro-organismo ficasse retido. Tô entendendo. Então você poderia, né? Mas aí imagina o tamanho do tubo. E se a pressão for muito alta, é porque ali era em pressão natural, né? O Sim, pescoço de cisne. Mas se você precisa de alto volume de oxigênio, você precisa ter uma bomba puxando, coisa e tal, então o fluxo de ar vai ser muito grande e pode arrastar micro-organismos junto. por causa Então, arrastaria a se partícula. eu pudesse, eu vou fazer uma serpentina para reter o micro-organismo enquanto eu estou injetando no equipamento. O que é que iria acontecer? Iria funcionar no começo, mas depois as partículas acumuladas elas iriam sendo puxadas cada vez mais até que uma hora ia chegar. No caso, uma hora elas iam chegar e contaminar o. Isso. Por conta da pressão que é usada, né? Uma bomba de ar Normal, dá não. Na bomba, a sim. vazão que é necessária. Entendi, cara. O filtro é bem eficiente. Ou EPA, ou um outro tipo de filtro, certo? Vai ser bem eficiente para a filtração do ar. Tranquilo? Tranquilo. Só para completar isso daí, aquelas rolhas que a gente usa aqui no Erlenmeyer para fazer cultura de micro-organismo, aquilo ali é um processo de filtração de partícula também. Deixa o ar passar sem passar o micro-organismo. É Do modo que a gente faz, né? O meio de cultura líquida ajeitado ali, às vezes, É por isso que é no usado. shaker e uma rolhazinha de algodão. Ela é esterilizada junto com o meio de cultura e aquela rolha de algodão deixa o ar passar, mas filtra tudo ali, não deixa passar micro-organismo nenhum. Ô, Jean, no caso, por isso que é usado aquelas rolhas de cortiça como um filtro nos vinhos? Não, no vinho, eles precisam fechar a garrafa de alguma coisa. Quando eles usam uma madeira, ajuda no processo de envelhecimento do vinho. O vinho, ele, inclusive, dizem que o vinho consegue respirar por aquilo ali. O que eu estou querendo dizer com isso é que tem passagem de ar. Não, é isso que eu estou dizendo. No caso, seria tipo como um filtro para aquelas rolhas, né? Para haver passagem de ar. Um processo de filtração. Sim. Aí tem uns casos antigamente que eles usavam para fechar com um tipo de cera, não era? Cera sobre a rolha, né? Quando quer vedar, Isso, total. Uma cera sobre a rolha. Tudo tranquilo? Tudo certo. Tranquilo. Então, tchau, pessoal. Até a próxima aula. E deixa eu falar contigo. Não sai, não. Obrigada. Tchau. Tchauzinho, pessoal. E ela já falou no chat. Sim, professor, é porque é o grupo do. É o nosso grupo do saque, basicamente. Camila também tá nesse grupo, né? Ó, eu tô com um COGE aí. Peguei lá no laboratório, já deixei na geladeira daqui. Tava na geladeira lá. Ele parece que o fungo ele degradou tudo do arroz, porque eu peguei arroz cozido e passei no liquidificador e dei para ele comer, vamos chamar assim, né? Para reativar esse COGE, vocês vão ter que fazer alguma coisa parecida. Não tem um arroz especial para fazer, não. É pegar arroz, um pouquinho, cozinhar, ou que vocês já tiverem em casa, mas melhor que não fique temperado, não. Pegar um arroz sem tempero, cozinhar com um pouco de sal, precisa de mesmo um pouco de sal, e passar no liquidificador. Né? Depois que ele estiver na temperatura adequada, vocês vão pegar o que eu vou dar para vocês e colocar nesse arroz para ele ser reativado. Isso que eu estou querendo dizer é que esse fungo está guardado há tanto tempo que ele está ali, o que a gente vai ter são as formas de resistência. Apesar de eu ter deixado comida para ele, as condições não eram boas, né, por conta do tempo
que tinha comida, mas não tinha oxigênio, por exemplo. Deve ter consumido todo o oxigênio que tem lá. Então, vocês precisam passar isso. E aí, o outro método que eu tinha falado, Iago, que era uma coisa a se testar, é porque, não, nesse caso de vocês, a primeira etapa é pegar amido e transformar em glicose, liberar a glicose. Que é isso que o primeiro processo fermentativo faz. Depois que isso se transformou num caldo de glicose, tem lá um micro-organismo atuando sobre o amido, então vem a levedura e converte essa glicose em etanol. Entendido isso? Entendido. Tá Certo. gravando ainda, Jean, só para lembrar. É melhor parar de gravar porque a gente tá falando de coisa tão projeto individual.